Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o presidente do Senado, o senador Cássio Cunha Lima, que está à frente da casa desde que o senador Eunício está em viagem oficial. E nós tivemos aqui uma semana de muito trabalho, muito profícuo, e por isso estamos fazendo um balanço. Presidente, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Vários projetos foram aprovados em plenário, visitas importantes. Eu sugiro que a gente comece justamente pela questão da água. A água é uma preocupação que tem trazido uma reflexão cada vez mais intensa aqui no plenário, e o senhor teve a oportunidade de tratar do assunto da transposição do Rio São Francisco, né? Estivemos com o ministro da Integração, o ministro Antônio de Pádua, seguindo as orientações do presidente Eunício. Na verdade, a minha agenda foi a sequência que já vinha sendo feita pelo presidente da casa. Eu estou apenas da interinidade da presidência e convidei todos os senadores do Nordeste para essa reunião, onde o tema principal foi a transposição do São Francisco no eixo norte, que vai atender os estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A Paraíba já foi contemplada com o eixo leste, que está concluído no caminho das águas, o que resta 2% só das obras, alguma coisa de drenagem, complementações que não impedem a transposição propriamente dita, o que salvou Campina Grande e a região. Não fosse a transposição, a cidade de Campina Grande e os outros municípios que são abastecidos pelo açude Epitácio Pessoa, o açude Boqueirão, teria entrado em colapso. Graças a Deus choveu. Está chovendo em todo o estado, em praticamente toda a região nordeste, e os açudes começam a receber recarga do seu volume de água. Porque é assim, né? Quando Deus quer, resolve num dia. Né? Nós passamos anos de seca, foram 7 anos de uma longa e dura seca, mas quando Deus quer, vai lá e resolve num dia. Então, graças a Deus, os açudes estão recarregados, mas não fosse a transposição, nós teríamos enfrentado uma catástrofe em Campina Grande e na região. E agora a luta é pela transposição no eixo norte, porque as populações do Rio Grande do Norte, do Ceará e da parte do Alto Sertão da Paraíba ainda esperam a conclusão da obra. O ministro Pádua nos informou que a empresa responsável pela parte final da obra desistiu do contrato. Isso é um percalço, é um problema. Será chamada outra empresa para tocar o serviço, mas o ministro reafirma o compromisso de manter o cronograma de forma tal que até julho a água chegue em Jati, no Ceará, e a partir da chegada em Jati possa seguir o caminho em direção à Paraíba e o próprio Rio Grande do Norte. E julho é uma época crítica já em questão de seca. Né? A partir né, desse instante que choveu, os açudes recarregaram, nós estamos tendo um alívio, mas temos que cobrar, exigir o cumprimento né, do cronograma, porque a obra da transposição do São Francisco atrasou muito. Essa obra era para estar pronta há 6 anos atrás. Então ela foi sendo prometida, sendo adiada, finalmente ficou pronta o ano passado, no eixo leste, e agora estamos cobrando a conclusão do eixo norte. E os cuidados com o próprio rio também isso é decisivo, tem que fazer investimentos vultosos para salvar o rio. O rio está morrendo, e não adianta fazer a transposição se o rio morre. Então tem um projeto do Ministério que é o Novo Chico, que prevê investimentos importantes na revitalização do rio, preservação das matas ciliares, no volume de água, na qualidade da água. Então hoje estamos todos, né, somados os esforços de Minas Gerais, da Bahia, de Sergipe, que sempre reclamaram essas ações, essas intervenções para salvar o rio, para que isso seja feito o quanto antes, sob pena de perdermos né, o rio da integração nacional, o velho Chico, que está de fato morrendo. Voltando à transposição, me permita só mais uma informação que é importante para o meu estado, a Paraíba, que é o ramal Piancó-Curemas, que é um novo ramal que será feito. A bancada apresentou inclusive uma emenda para a elaboração desse projeto e execução dessa obra, e o ministro Antônio de Pádua mais uma vez reafirmou o compromisso que teremos este ramal que pega a partir da chegada em Conceição, que é um município da Paraíba, para levar ao açude de Condado, na cidade de Conceição, e perenizar o rio Piancó e levar água para o nosso grande açude, que é o açude de Curemas. É o maior açude da Paraíba, é o maior reservatório de água
que passará então a receber também as águas do São Francisco. Senador, e falando em água e gestão desse bem que cada vez mais a população se conscientiza do seu valor, né? Foi aprovado no plenário também um projeto de sua autoria sobre reuso, não é? É importantíssimo, é um projeto que já vinha tramitando desde 2015, é o projeto de lei 51, que estabelece uma nova legislação que estimula o reuso da água, a utilização de fontes alternativas de abastecimento. É uma nova mentalidade, Isso, né? moderniza a nossa legislação para que você possa compreender definitivamente que a água é um bem finito. Algumas pessoas ainda acham que a água é um bem infinito. Não é, a água é finita, ela tem limites. Então, usar tecnologia, inovação, fontes alternativas, reutilizar a água, né, para fins, né, não potáveis é fundamental, né, para irrigação, para industrialização, para paisagismo. Não faz sentido num país com tanta escassez como o nosso, o país não, o globo terrestre, Sim. Você está utilizando água potável para determinadas finalidades. Então a legislação vem para modernizar o ordenamento legal no que diz respeito à utilização da água, foi aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado, segue agora para a Câmara dos Deputados e será um avanço muito, muito importante na preservação do meio ambiente, na compreensão de que a água é um bem finito, que deve ser usada com racionalidade, com moderação e com fontes alternativas para que nós possamos compreender a importância do reuso da água, sobretudo das águas servidas de esgoto. Na nossa cultura, né, ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, estamos ainda muito longe do reuso da água servida de esgoto. E é um passo importante na sustentabilidade do planeta e, naturalmente, do Brasil. Falando em sustentabilidade, foi também ontem aprovada a suspensão de alteração de critérios do seguro-defeso. Também foi uma iniciativa sua, não foi, senador? Eu fiz um decreto legislativo sustando a portaria 78, que na prática impediu e está impedindo ainda o pagamento do seguro-defeso para os pescadores. Porque a portaria tem uma contradição. Ela diz o seguinte, que onde houver alternativa de pesca, né, mesmo na época do defeso, a pesca pode acontecer e, portanto, o seguro não será pago. Só que, na prática, isso ameaça as espécies. Vamos dizer, uma espécie nativa do Nordeste brasileiro, a curimatã. Um pescador, quando lança uma rede no açude, vem os peixes exóticos, né, vai estar traíra, vai estar a tilápia, vai estar a carpa, mas junto vem a curimatã. E o pescador não vai separar essa curimatã para devolver para o açude. Essa que é a grande verdade. Ele vai comer, ele vai comercializar. Então, a portaria tem dois equívocos. Um equívoco ambiental, porque ameaça na prática as espécies. Isso é coisa de tecnocrata que não conhece a vida, né, como ela é, né, como ela funciona no dia a dia, na prática, de achar que um pescador vai separar o que é peixe exótico do que é peixe nativo na época do defeso. E aí, como a portaria estabeleceu essa regra, onde tem pesca alternativa, o defeso não é pago. Hoje, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará e em Pernambuco, os pescadores estão passando por uma enorme dificuldade, passando fome, bem dizer, porque não receberam o seguro-defeso. E eles têm hoje consciência de que não podem pescar porque ameaçam as espécies nativas. Então, o decreto legislativo foi aprovado, vai para a Câmara dos Deputados também, e estamos na expectativa de que haja, por parte do governo federal, sensibilidade para resolver definitivamente esse problema. O secretário de Aquicultura e Pesca, Davidson, tem se empenhado pessoalmente nisso, mas ele sozinho não consegue resolver. O INSS, que faz o pagamento, demonstra boa vontade, mas também não é responsável por esses procedimentos burocráticos, legais, até o pagamento. Então, estamos nessa luta há semanas, semanas e semanas que tratamos disso, e os pescadores precisam de uma resposta para ontem. Não é possível mais perdurar essa situação de descaso, de omissão, de insensibilidade com milhares de pescadores do Nordeste brasileiro que estão sem receber
esse seguro defeso em decorrência de um equívoco de uma portaria que não foi corrigida, o que me obrigou a fazer o decreto legislativo sustando os efeitos dessa portaria. Outra matéria aprovada por unanimidade foi a definição de atribuições entre Banco Central e CAD, né? Essa é uma medida importante. Que tipo de repercussão tem na vida do cidadão? No dia a dia do cidadão, a iniciativa do senador Anastasia, é o autor da proposta, que foi relatada pela senadora Gleice, é fazer com que haja concorrência no sistema financeiro, né, em relação ao controle do CAD nas tarifas, no spread dos juros, nas taxas que são cobradas pelos bancos, que até então eram controladas pelo Banco Central. E não é papel do Banco Central fazer esse tipo de controle na relação direta com o consumidor. O Banco Central existe para garantir a saúde, a rigidez, a força do sistema financeiro. E não para estar vendo detalhes de quanto um banco está cobrando numa tarifa, quanto está cobrando um determinado serviço. Isso passa a ser competência do CAD. Então o CAD vai garantir que haja uma concorrência saudável entre os bancos dentro do sistema financeiro nacional, em defesa e em proteção do consumidor, né, do correntista. Então, acho que em boa hora aprovamos essa proposta, além de outras que foram aprovadas também, mas que diz respeito diretamente à vida do cidadão e da cidadã brasileira. Se me permite, duas outras matérias que diz respeito aos jovens, né, que foi... fiz inclusive uma homenagem de todo o coração a Nando Cordel, né, que é um poeta, compositor brasileiro, pernambucano, que tem milhares de composições e que sempre foi um pacifista. Nando sempre fez a campanha pela paz, né? Nando costuma dizer que a paz do mundo nasce em mim, né? Nasce em cada um de nós. Ele tem a campanha A Paz pela Paz. E fizemos aprovamos um projeto da senadora Simone, que trata de bullying nas escolas. Na verdade, é um passo a mais aquela legislação que nós tínhamos aprovado no passado sobre bullying nas escolas. E também aprovamos um projeto que inclui nas matérias de biologia e de ciências a nutrição. Você tem hoje um problema global, e o Brasil não está muito distante disso, de subnutrição numa ponta e obesidade na outra. Sim. Então é preciso, desde cedo, criar, né, nas nossas crianças, nos nossos jovens, um olhar para o futuro, um olhar para o amanhã. Essas duas leis que foram aprovadas também nesse período de interinidade que estou à frente do Senado Federal. As escolas terem um papel na composição da paz no ambiente escolar, não é? Isso é uma responsabilidade da escola, é a responsabilidade da família, da sociedade de forma geral. Então a legislação trata especificamente, né, dessa cultura de paz, dessa cultura de não violência, né, do cuidado alimentar, né? São duas leis distintas, mas que olham para o amanhã, olham para o futuro melhor que nós queremos naturalmente para o Brasil e, sobretudo, para as nossas crianças. Semana rendeu, né? Rendeu, ainda teve um bom encontro com a Confederação Nacional das Indústrias, né? Tivemos um encontro com a Confederação Nacional dos Contadores, com o ministro Blairo Maggi, para tratar da cota americana de exportação do açúcar, dentro de uma negociação que está havendo com os estados do Nordeste, essa luta em defesa, naturalmente, dos pescadores. Então, uma pauta que teve a participação decisiva do plenário do Senado, né, onde eu estava ali apenas como um dos membros do plenário, eventualmente exercendo a presidência da Casa, em substituição ao senador Eunício, que estava, né, na viagem oficial ao Japão, mas dentro da orientação que o senador Eunício deixou estabelecida e ao comando que ele vem dando ao funcionamento do Senado. Muito grata pela sua presença, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.